A principal contratação do Internacional para a temporada 2024 começa a mostrar a que veio e dar resposta dentro e fora das quatro linhas. Identificação com o clube, com o torcedor e principalmente comprometimento. Alguns aspectos que são citados sobre o trabalho de Rafael Borré desde a sua chegada ao Internacional. Mas nesse conteúdo eu quero principalmente trazer detalhes e bastidores importantíssimos sobre a recuperação relâmpago do camisa 19 do Internacional, da lesão há menos de 15 dias atrás até o gol e a vitória do Inter contra o Cruzeiro na noite do último domingo. Detalhes e bastidores importantes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai trazer detalhes e bastidores importantíssimos sobre a recuperação relâmpago de Rafael Borré, todo o trabalho que foi feito dentro e fora do clube e a promessa que o colombiano fez para o técnico Roger Machado. A gente vai trazer todos os detalhes nesse vídeo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Gente, vamos lá. Ontem o Inter conseguiu uma vitória importantíssima, a segunda no comando do técnico Roger Machado, depois de uma derrota dura contra o Lanterna Atlético Goianiense, mas ontem talvez tenha sido o melhor jogo sob o comando do técnico Roger Machado, um Inter que foi melhor, mandou no jogo apesar do resultado magro de 1-0, mas um Inter que sim foi consistente e mereceu a vitória contra o Cruzeiro. E que teve, talvez, como principal nome do jogo, Rafael Borré, que custou a marcar esse gol no jogo de ontem. Até teve um lance de um cruzamento do Alan Patrick que ele acaba tirando o gol de frente pro Cássio. Talvez se ele não coloque a cabeça naquela bola, seria um gol direto de falta do Internacional. Ele custou a pegar o ritmo do jogo, até porque tá voltando de uma lesão. Mas depois recebe ali um passe açucarado, não considero nenhum cruzamento, um passe do Bruno Tabata e faz um golaço e vai comandando essa vitória do Internacional no segundo tempo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Só que, gente, o Rafael Borré tá voltando de lesão na metade do prazo que ele tinha. De uma lesão que era uma lesão séria, não era uma lesão simples. E eu conversei com algumas pessoas nas últimas horas, nos últimos dias, sobre essa recuperação relâmpago do Rafael Borré, e eu tenho alguns detalhes e bastidores pra gente trazer aqui, tá? Pra que a gente entenda, ontem foi dia 25 de agosto. O Borré teve a sua lesão confirmada no dia 9 de agosto. Então a gente está falando de 16 dias de recuperação. 16 dias de recuperação e pelo menos 20, 21 dias da lesão, que foi no jogo contra o Palmeiras, no empate 1-1 no Beira-Rio, no dia 4 de agosto. No dia 9, na outra semana, quase no final da outra semana, antes do jogo também no Beira-Rio contra o Atlético Paranaense, foi confirmada a lesão, uma lesão na posterior da coxa esquerda, que tiraria ele dos gramados por pelo menos 4 semanas. Esse foi o prognóstico passado oficialmente pelo Inter. Mas se tinha uma ideia nos bastidores de que essa lesão custaria mais tempo de recuperação para o Borré, que seria pelo menos um mês, quase um mês e meio, tá? E que ele voltaria aos gramados do meio para o final de setembro. A gente tá falando do meio de setembro, é ali daqui 25, quase 30 dias. A gente tá falando que o Borré ainda teria de recuperação. E ele voltou no meio desse prazo. Se a gente for considerar um mês e meio, é um pouco antes do meio desse prazo. Se a gente for considerar o mês que foi passado oficialmente, metade. Em 2 semanas o Borré esteve em campo. E aliás, se a gente for considerar quando ele voltou a treinar forte com bola, até antes de 2 semanas, porque ele passou a semana inteira passada treinando normalmente no CT de Alvorada antes desse seu retorno. E aí eu ouvi mais alguns bastidores sobre como foi realizada essa recuperação do Borré. Para que a gente entenda, tá? Eu até conversei com um médico especialista do esporte que teve passagens aqui na dupla Grenal, e ele me explicou um pouco mais sobre lesão posterior da coxa, que é algo que a gente escuta muitas vezes, mas não tem noção, tá? A lesão, a lesão muscular
na região posterior da coxa, geralmente acontece durante atividades que exigem movimentos rápidos e explosivos, ou seja, é aquele pique que o jogador dá para buscar uma bola na linha de fundo. Ali ele pode sentir a posterior da coxa, e aí depende, claro, o grau e a gravidade dessa lesão. Só que o estiramento excessivo, tá, ou a contração desse músculo, ela pode levar inclusive a uma ruptura, tá, que não chegou a ser o caso do Borré, mas que ele acabou correndo risco com essa lesão. E ela acaba abrindo a musculatura. E houve no Internacional que a musculatura do Borré chegou a abrir um pouco mais de 12 centímetros com a lesão sofrida no dia 4 de agosto contra a equipe do Palmeiras no Beira-Rio. Em uma semana, ele conseguiu, com o processo de recuperação realizado no clube e também feito em paralelo, que eu vou explicar na sequência, reduzir de 12 centímetros para 3 centímetros. Esse rasgo, que é como a gente pode chamar no termo mais simplista, esse rasgo da musculatura da sua posterior da coxa esquerda. Ele conseguiu reduzir de 12 para 3 centímetros em uma semana. O Borré trabalhou no CT de Alvorada com a fisioterapia do clube de domingo a domingo. Ele não teve folga. O grupo de jogadores que estava jogando tinha folga naturalmente depois das partidas. O Borré não. Ele foi de domingo a domingo, no final da manhã e início da tarde, para o CT de Alvorada, trabalhar com a fisioterapia do clube na sua recuperação. E fazia um tratamento lá, de pelo menos 2 horas, voltava para sua residência e fazia um tratamento particular. Ele tem um fisioterapeuta particular aqui em Porto Alegre, em que ele fez um tratamento à parte. Ou seja, ele ia todos os dias para Alvorada tratar com a fisioterapia do Inter, voltava para sua casa e fazia um tratamento de 2 horas e meia com o seu fisioterapeuta particular. Ou seja, o trabalho que ele fazia em casa era um complemento do que ele já estava fazendo no clube. E aí depois virou um processo de reabilitação e recuperação da sua força física. Um outro detalhe bastidor interessante. Ele tem um chefe de cozinha na sua residência, que ajudou muito ele, tá? Pelo que eu escutei nos bastidores, ajudou muito o Rafael Borré, que fez um controle de caloria e de peso, aumentando ainda mais a sua massa magra. Então, assim, ele ficou parado só fazendo tratamento, ele poderia ter ganhado peso, e não, ele diminuiu o peso e conseguiu ganhar massa magra dentro desse trabalho que ele vinha realizando, inclusive dentro da sua residência. E os relatos foram que, durante esses dias, cara, ele foi aparecendo cada vez mais feliz. E as pessoas ficavam naquela dúvida, pô, mas o cara tá lesionado, vai ficar 1 mês parado. E que ele, conversando com as pessoas, garantia, cara, eu vou voltar antes. Eu vou voltar antes de 1 mês e meio. Antes disso, eu vou estar em campo. Inclusive falou pro técnico Roger Machado. E aí, ele passou nos últimos dias, nas últimas semanas, dentro dos testes prévios que foram realizados pela fisiologia, pelo DM e pela comissão técnica, acabou se apresentando apto a pelo menos jogar uma boa parte do jogo contra o Cruzeiro, tanto que foi sair para a entrada do Valência do meio para o final, depois do seu gol, inclusive, na partida de ontem do Beira-Rio, e acabou fazendo o gol da vitória e sendo importante nesse ambiente também do Inter, porque a gente escuta muitos elogios ao comprometimento do Borré, a entender muitas vezes, quando o clube tá bem ou tá mal, momentos, entender a sua importância e o seu papel ali dentro, perante ao torcedor e ao restante do grupo de jogadores da mesma forma, tá? O Borré fez o gol da vitória do Inter e foi o 5º gol dele com a camisa do Internacional em 15 jogos. E a gente pensa, pô, a temporada é tão extensa, em 15 jogos, o Borré teve várias vezes que ele estava convocado para a seleção colombiana, para a data FIFA, enfim, então é um número importante, 5 gols em 15 jogos, e agora ele vai se recuperando cada vez mais e ajudando o Internacional, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.